noite, a paz seja contigo, amém? Estamos aqui ao vivo nesta live para ministrar a palavra do bom mestre, amém? É uma alegria, é um privilégio de me encontrar mais uma noite na presença do Senhor, amém? Eu quero agradecer a sempre 91 pessoas, amém, inscritas neste canal, estará ouvindo a palavra de Deus. E aqueles que não são inscritos, mas estão nos ouvindo, quem sabe você, aleluia, está conosco pela primeira vez, que Deus te abençoe, amém? E aqueles que têm facilidade, já vai compartilhando o link, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade, amém, de encontrar o canal, de encontrar o link e compartilhar. Compartilhem o que vocês quiserem, amém? Seja pelo WhatsApp, Facebook, enfim. Nós já estamos com a nossa Bíblia aberta no livro de Efésios. Se você estiver uma Bíblia na sua casa, por gentileza, vamos abrir, amém? Vamos ler a palavra do nosso Deus, amém? Glórias a Deus. Quem encontrou a palavra de Deus, diga amém. Amém. Oh, maravilha. A minha Bíblia tem um título, mas eu creio que na sua também tem. O meu está escrito assim: a armadura de Deus. Vamos ler comigo? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçado os pés a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, aleluia, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório, aleluia, o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém falar. Por gentileza, encurve a sua cabeça, aleluia, feche os seus olhos, aleluia, por reverência e por respeito, porque o Senhor se encontra aqui neste lugar e vamos orar. Quem sabe você ainda não orou, você não falou com Deus, eu quero dizer para você, dá tempo, amém? Dá tempo de você orar comigo aqui nessa noite. Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Papai querido, que privilégio é esse, Senhor, de estar mais uma noite, Senhor, ministrando, meu Pai, a Tua palavra, Senhor. Coloca, meu Deus amado, o Teu anjo, Senhor querido, aqui na tribuna, meu Pai. Coloca, Senhor querido, o anjo, meu Deus, do lado esquerdo, meu Pai. Glória, 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 glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Glória, glória a Deus. Meu Pai, venha falar conosco, Senhor, de uma maneira tremenda, Senhor, e poderosa, meu Pai. Oh, labra cantora basurimianda. Meu Deus, eu creio em Ti, Senhor. Eu creio, meu Pai, na Tua infinita misericórdia. Fala conosco, meu Pai, nesta noite é que lhe pedimos, meu Deus, e lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Podeis nos assentar, amém? Se acomode aí na cadeira, amém? Vamos louvar ao Senhor
com palmas bem forte para Jesus, igreja. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Enquanto vai arrumando ali o microfone, amém? O tema aqui nesta noite é o seguinte, repita-se comigo, a armadura de Deus, seis poderosas defesas contra os dados inflamados do maligno. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Pode aumentar, que a voz é bem baixinha. Glória a Deus. Santo é teu nome. Então vamos lá, irmãos. A armadura de Deus. Amém? Lá no livro de Efésios, capítulo 6, onde nós lemos, amém? É o item que você precisa conhecer, amém? Talvez o que eu vou falar aqui tem ouvintes que já ouviram, mas se ouviram, fica tranquilo aí, recorde, dá glória a Deus. Mas quem não sabe, vai aprender aqui com o Senhor nesta noite, amém? Então vocês precisam conhecer, pois, além de escolhidos, eu e você, somos chamados servos para servir, filhos herdeiros, amém? Você sabia, querida igreja, que somos também soldados de Deus? É exatamente sobre isso que falaremos nesta ministração. Então volte toda a sua atenção para a palavra de Deus. Não deixe o inimigo arrebatar a sua mente aqui nesta noite, porque Deus ele quer nos ensinar profundidade aqui nesta noite. Mostraremos aqui para vocês como é um ser vitorioso em Jesus quando você utiliza a armadura de Deus. Afinal, o maior propósito, igreja, da armadura de Deus é que você se defenda. Por isso que você precisa conhecer que a armadura é essa. A armadura é para se defender. Do que? Vencer o inimigo. Só hoje? Não, todo santo dia. Porque, irmãos, ele não vai te atacar só uma vez na sua vida. Amém? Por isso nós vemos lá no livro de Efésios, capítulo 6, do 10 em diante. Amém? E quando nós lemos, querida igreja, o livro de Efésios, vai continuando com a Bíblia para vocês lerem comigo. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Vamos ler comigo. Aleluia. Que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia! Querida igreja, é nos indicado claramente que a luta de um cristão não é contra as pessoas, como nós temos visto aí por aí. Amém? Não é contra quem? Não é contra as pessoas que estão neste mundo, que estão vivendo neste mundo, mas contra quem? Satanás, que está no governo desse sistema, aleluia, e nessa luta, querida igreja, constante, aleluia, venceremos apenas no Espírito, amém? Aplicando o quê? O sangue de Cristo, amém? Tem momentos na nossa vida que nós temos que usar o sangue de Jesus, tem poder, amém? Depois você lê com mais calma lá no livro de Apocalipse 22, versículo 14 até o 15, amém? Igreja, não há como combater os principados, potestade, as forças espirituais do mal em nossa própria carne, amém? Por isso, querida igreja, a armadura de Deus, ela é essencial e ela nos foi dada se somos ordenados a nos revestir dela. Amém? Vamos ler comigo lá em Efésios capítulo 6, versículo 11. Vamos ler aqui juntamente comigo na sua Bíblia ali. Leamos. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Então, querida igreja, a armadura de Deus, ela possui 6 partes. Amém? Vamos ver se vai dar tempo, tá? De falar todas elas, com significados também espirituais valiosos para mim, para você.
e também para quem está nos ouvindo, amém? Glórias a Deus. Então, cada um dos seus componentes, querida igreja, está descrito lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 14 até o 18. Então, conforme veremos a seguir abaixo, amém? Você pode ver, querida igreja, um soldado romano, amém? Os itens da armadura de Deus. Quem já pelo menos assistiu na TV como se veste um soldado romano? Eu creio que todo mundo já sabe, né? Que eles usam umas armaduras. Então, nós vamos falar dessas armaduras. Número 1, a armadura de Deus, querida igreja, é cingir-se com a verdade. Vamos ler comigo? Efésios capítulo 6, versículo 14. Quem encontrou aí diz amém. Amém. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça. Então, estáis, pois, firmes, cingido com a verdade, irmão. Então, os soldados, eles eram cingidos com um cinto que serve como suporte para a espada. Amém? Todos já viram lá nos soldados, lá eles têm aquela cinta, né? Onde eles colocavam o quê? A espada. A verdade, querida igreja, é a primeira defesa da armadura de Deus. A verdade, querida igreja, é a palavra de Deus. Então, o número de centuriões variava de 1 a 3, e essa quantidade, querida igreja, tinha como objetivo de proteger e também servir também de apoio para a espada, amém? Que também representa a palavra de Deus, como veremos aqui a seguir. Então vamos lá, o cinto da verdade, que garantiu o quê? Defesa do quadril. Quadril, todo mundo tem quadril aí, tem? Do quadril, e protegia dos golpes baixos. Então, por isso que eles tinham essa armadura, porque poderia ter um golpe baixo. O maior golpe baixo, querida igreja, do inimigo, sabe qual é? É a mentira. Amém? Então, a verdade e a mentira são opostas, amém? Deus é a verdade, o inimigo, ele é o quê? A mentira. Então, o significado da palavra cingir é cobrir-se, amém? Está coberto. No entanto, querida igreja, existe um significado ainda mais profundo, inclui o nosso interior. Cingir-nos, querida igreja, significa mais que nos cobrir, amém? Com a verdade, amém? Deixando de dizer o quê? Mentiras. Vamos, repita assim comigo: cingir-nos significa viver a verdade, deixando-a fazer parte de nosso ser, incluindo em nosso interior. Amém? Então, a palavra como cinto, bem preso ao corpo do soldado, representa que devemos ter relacionamento íntimo, amém? Com as escrituras da Bíblia. Isso, querida igreja, significa ter as palavras de Deus bem perto, na nossa boca e no nosso coração. Depois vocês lêem na sua casa, não vai dar tempo de ler aqui, Deuteronômio capítulo 30, versículo 14. Presta atenção aqui, jovem. Percebe a importância da palavra em seu viver? Tenha, querida igreja, contato com a palavra e encha de espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Igreja, cuide sempre de manter a leitura da Bíblia. Amém? Quanto mais você vai lendo, mais o Espírito Santo ele vai fazendo com que você guarde na sua memória e no seu coração. Essa é a prática dos 5 exercícios, amém? Amém? Vamos lá, número 2. A armadura de Deus é vestir-se a couraça da justiça. Vamos ler comigo lá no versículo 14? Vamos lá? Versículo 14. Quem encontrou aí diz amém? Amém. Vamos ler mais uma vez, vamos lá. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Maravilha, amém? Diz, querida igreja, vestindo-se da couraça da justiça. A couraça, querida igreja, era feita de metal ou de couro. Aleluia. Era colocada sobre aonde? Sobre o peito. Quem lembra?
Quem já viu lá nos filmes, né? O soldado romano, era aqui no peito. Por que será que era bem no peito e perto do abdômen? Amém? Para proteger o coração. Amém? E outros órgãos vitais do soldado. Por isso que eles colocavam a couraça. Amém? Para se proteger. Sobre, né, todos nós que estejam ouvindo, eu creio que, eu estou falando jovem, mas porque lá no canal tem muitos jovens, tá? Que tá nos ouvindo aqui, então estou falando de jovens, né? Vamos lá. Jovens é um dos órgãos que o inimigo mais ataca, é aonde o nosso coração. É ali que ele ataca. Amém? Por isso precisamos o quê? Guardá-lo. Amém? Por quê? Porque dele procede as fontes do quê? Da vida. Depois vocês lêem lá na sua casa, livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 3. Vamos lá então, lá no livro de Marcos, capítulo 12, querida igreja, versículo 30, fala que o coração, o meu, o seu, o nosso, né? O coração está envolvido em toda experiência cristã, pois a sua função é amar a Deus. Então Deus deu esse coração que você tem dentro de você, para quê? Para amar a Deus. O amor a Deus está presente quando eu e você, quando os ouvintes, cremos, ou seja, acreditamos. Quando somos batizados, quando vivemos uma vida cristã, sem amor, querida igreja, não é possível vivermos nenhuma experiência espiritual. Amém? Então, por isso, querida igreja, aleluia, esse órgão, ele é muito valioso. Uma vez ferido pelo inimigo, a sua função original é atingida. Não amar a Deus pode gerar marcas, igreja, e sequelas. Então, por isso que o inimigo, ele está assim, 24 horas, tentando um, tentando outros, para que eles venham, o quê? Ser feridos. Amém? Para que eles venham ter sequela. Então, por isso, querida igreja, vista-se nesta noite com o quê? Com a couraça da justiça. Seja justo consigo mesmo. Amém? Aprenda isso. Aplicando a palavra de Deus no seu viver. Aleluia. Para formar o quê? Defesa que guarda o seu coração contra os dardos inflamados de Satanás. Então nessa noite é necessário você ter essa couraça, amém, sobre você. Item número 3, armadura de Deus, calçar os pés com o evangelho da paz. Vamos ler o versículo 15 comigo, vamos lá? E calçar os pés na preparação do evangelho da paz. O capítulo 6, o versículo 15 nos diz calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Os calçados, querida igreja, são o evangelho da paz. Amém? Quem está entendendo aí, da glória a Deus? Os nossos pés, querida igreja, são muito importantes para Cristo, pois é através dele que vamos pisar no território do inimigo. Amém? Para quê? Para resgatar as pessoas para Deus. Amém? E como iremos fazer isso, pastora Patrícia? Se os nossos pés não estiverem calçados, amém, com a preparação do evangelho da paz? Assim como os pés dos soldados, querida igreja, precisavam estar calçados para se proteger dos obstáculos daquela época, que era também perigoso. Amém? Campos minados, porque estava em guerra. Campos minados, doenças colocadas por seus inimigos. Também, querida igreja, os nossos pés também precisam estar envolvidos pelo evangelho. Amém? Assim, por onde andamos, vamos apresentar o evangelho de Deus e resgatar vidas. Amém? Ter os pés calçados, querida igreja, com a preparação, aleluia, significa estar disposto, estar pronto, né? Anunciar o evangelho por todo lugar, mesmo sendo o território do inimigo, como nós ouvimos a missionária Úrsula falar, que eles foram na casa dos maçons. Amém? Jovens, homens e mulheres, amém? Vocês precisam estar calçados. Amém? E está vestido da disposição de pregar o evangelho em todo lugar. Item número 4, estou resumindo aqui por causa do horário. Embaçar o escudo da fé. Todo mundo sabe o que é o escudo, né? O escudo da fé. Vamos ler comigo o versículo 16, vamos lá? Vamos ler comigo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o versículo 16 nos diz
embraçando sempre o escudo da fé, abraçando, amém? Com o qual podereis apagar todos os dados do maligno. Esse aí é qual que é, igreja? O escudo da fé. Então, querida igreja, o escudo é uma arma de extrema importância na proteção, querida igreja, contra o inimigo. Amém? O escudo mencionado, querida igreja, nessa passagem, aleluia, é semelhante também da imagem. Quando vocês ligam lá o YouTube, assiste lá os filmes, principalmente Soldados Romanos, era um escudo grande, querida igreja, que protegia a maior parte do corpo. Não é? É tipo um círculo, né? Às vezes, dependendo do formato do escudo. O escudo cobre, querida igreja, todas as brechas que o maligno usa para plantar dúvidas em nós sobre a palavra de Deus. Então, querida igreja, a dúvida uma vez plantada, sabe, em nosso coração, o que acontece? Faz com que o inimigo ele encontre vários meios de nos fazer desanimar. Amém? De completar a sua ação, nos derrotando. Mas se eu e você sustentarmos com o escudo da fé, com os nossos braços por meio da oração, então fecharemos todas as brechas e dissiparemos os dados inflamados do maligno. Aleluia, tem glória a Deus isso aí? Glória a Deus. Quinto, tomando o capacete da salvação. Vamos ler comigo o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No versículo 17, igreja, se você está prestando atenção, está dizendo que tomai também o quê? O capacete da salvação. O capacete, irmãos, é a salvação. Amém? A cabeça, querida igreja, ele é o membro que comanda o quê? O nosso corpo. Amém? Se esta apresentar o quê? Fraqueza, tudo estará perdido, querida igreja. Essa fraqueza aparece principalmente dentro da nossa mente, nos levando a questionar Deus, o que Ele nos ensina. Então vamos lá, tome nesta noite o capacete. Vocês que estão me ouvindo, coloque esse capacete urgentemente, amém? O capacete vai fazer o quê? O capacete, ele vai guardar a sua mente, amém? De ser atingida por outro evangelho que não é o de Cristo, amém? Com o capacete da salvação, querida igreja, somos guardados de todo o vento de doutrina que Satanás usa para perverter-nos. Amém? Número 6. Tomai a espada do Espírito. Vamos ler comigo o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que coisa linda, né? Então, a espada do Espírito, irmão, ela é o quê? A palavra de Deus que você está segurando aí nas suas mãos. Como o próprio versículo diz, precisamos tomar a palavra de Deus, que é a nossa espada. Quando você está com a palavra de Deus, você está protegido, porque você tem o quê? A espada. E a espada, querida igreja, é a arma de ataque. Ataque, amém, contra o inimigo de Deus. A arma maior não há. Através dela, querida igreja, vencemos todas as tentações que o maligno ele coloca diante de nós. Então a palavra de Deus é o que nos alimenta, é que nos fortalece, é que nos encoraja o que? A prosseguir. Então nesta noite, em nome de Jesus, alimente-se da palavra todo santo dia, não só no domingo quando você vem na igreja, não, mas todo santo dia. Você tem que ter, não gosto de usar essa palavra, mas você precisa ter hábito, amém? De ler e de ouvir a palavra de Deus. Conclusão, irmãos, aqui nesta noite, o funcionamento correto da armadura de Deus. Igreja, para que as 6 partes que eu falei para você da armadura de Deus funcione adequadamente, precisamos orar, amém? Em todo tempo no Espírito, e vigiar com toda a perseverança, e fazer súplica por todos os santos. Vamos ler comigo o verso 18? Vamos lá. E orando em todo tempo, com toda oração
e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Coisa linda, né? Então nós aprendemos aqui nessa noite que a oração é o quê? A chave. Para quê? Para que você abra o armário, amém? Em que está guardada a armadura de Deus. Amém? Está guardada, você não está usando. Está o quê? Guardada. E você vai adquirir essa chave. De que maneira? Orando. Amém? E a oração também, querida igreja, é lubrificante. Por quê? Porque você precisa para o bom funcionamento dela. Não é só usar. Você também precisa lubrificar, você precisa cuidar dela. Se for uma espada, que é como se fosse uma faca, né? De vez em quando você precisa, ó, tem uma lima lá, lixar ela lá, para que ela deixe um corte, ó, tremendo. Aleluia! Assim somos nós. Quando você ora, esse armário será aberto e a armadura de Deus preparou, aleluia, poderá ser usada. Deus, Ele quer que você use. Ore, querida igreja, de que maneira? Sem cessar. Mantenha comunhão com Deus sempre. Aleluia. Ele revelará a você cada golpe, cada ação que deverá dar contra o inimigo e vencer. Amém? Então use a sua armadura que Deus te deu todo santo dia. Amém? Para encerrar, aleluia, você precisa usar a igreja. Não tem de outra maneira. Para você vencer o teu inimigo, você não pode ir de cara limpa, não. Amém? Só com a força e coragem humana. Você precisa estar com a armadura de Deus. Você pode ver que até Davizinho, né, da Bíblia, ele também se vestiu também. Amém? Dessa coraça. Eu sei que Saul deu o dele, mas não cabia. Não era o número, não era o tamanho de Davi. Amém? Davi já tinha o dele pronto, preparado. Aleluia. Eu sei que não foi a funda, né? E as pedrinhas que ele pegou ali do riacho. As armaduras eram uma armadura espiritual. Amém? Que estava sobre a vida de Davi. Por isso que ele ganhou muitas guerras, por isso que ele venceu o urso, venceu o leão, venceu os inimigos, reis daquela época, porque ele usou as armaduras certas. E nós também precisamos, irmãos. Amém? Precisamos usar as armaduras certas. Amém? Para que o inimigo não venha, irmãos, nos envergonhar. Amém? Porque é isso que o diabo está fazendo. Amém? Por isso nós temos que orar e pedir para Deus revelar. Amém? É como nós estávamos orando lá a favor da minha irmã, que ela chamou o pastor para orar. Deus tinha mostrado para mim quem que estava por trás de tudo aquilo. O inimigo. Amém? Porque você vai cutucar, né, igual tá popular, né, o marimbondo, ele não vai ficar contente, você está mexendo com a casa dele, não é? Ele vai vir contra você. Ele vai vir contra ti. Mas se você tiver de cara limpa, você vai levar o quê? Mordida de marimbondo. Tem muitas pessoas que ficam, irmãos, todo inchado. E é uma dor insuportável. Então nós temos que estar preparados. Eu lembro uma vez, irmão, quando estava no outro ministério, para Deus e Amor, eu já até contei para vocês, tinha um grupo, o Esquadrão da Meia-Noite, da Igreja Deus e Amor. Os irmãos saíam à meia-noite para evangelismo e depois eles iam orar no monte. E tinha um jovem chamado por nome Luciano, ele não estava preparado, irmão, para isso, mas falou pro líder, né, do grupo, não, eu quero ir. O irmão falou, não, você não está preparado, rapaz. Se prepara primeiro, vai orar, vai jejuar, vai buscar o Senhor. Para que você estiver preparado, você entra na nossa equipe, mas agora não. E ele falou assim, mas eu vou. Sabe aqueles meninos, né, turrão? Aí ele falou assim, olha, você vai, mas sem a minha permissão. Então, se acontecer algo com você, eu não sou responsável. Eu te avisei, irmão. E ele foi junto com a equipe. A equipe estava subindo ao monte para orar. Todo mundo sentindo a graça, irmão. Poder. Deus derramando poder. E o Luciano gritando de dor, irmão. Os marimbondos só atacavam ele. Irmão, mas o marimbondo picou, que deixou, dado popular, né? O rosto alegre do Luciano. Aí depois falou assim, ai, não vou mais não. Eu preciso me preparar. Olha para você ver, se ele tivesse com a armadura de Deus, o marimbondo não ia picar. Olha para você ver, ele estava num grupo, estava um monte orando no mesmo lugar. Por que esse marimbondo só picou ele? Porque era um marimbondo espiritual, não era um marimbondo físico.
Então, irmãos, nós temos que orar. Nós temos que usar as ferramentas, aleluia, e os dons que o Senhor nos tem nos dado. Amém? Às vezes tem gente que não acredita quando o Senhor ele revela ocultos contra o profundo. Lembra uma vez, irmão, quando eu estava ainda lá naquele bairro, uma senhora veio chorando, desesperada, para pedir oração para minha mãe. Manadir, pelo amor de Deus, ora, porque o meu marido foi embora. E a minha mãe falou assim: filha, não precisa chorar, isso daí é macumba, não precisa ter medo do diabo, nós temos que enfrentar o diabo, em nome de Jesus. Ela falava assim: mas Manadir, será? Sabe? Acreditava que o marido saiu, mas não acreditou quem estava por trás de tudo isso. A minha mãe falou assim: vamos fazer o seguinte, eu volto para tua casa, lá na hora do almoço, eu vou lá na tua casa e vou orar e vou levar uma garrafinha com água ungida, tá bom? Ela falou assim: tá bom, Manadir. E nós fomos lá, irmão, estava eu, minha mãe, e nós fomos lá na casa dessa senhora. Minha mãe orou, tal, tudo lá, tirou a palavra. Agora minha mãe falou assim, irmã, você está preparada para ver quem que está trabalhando para que teu marido saia de casa? Ela falou assim, ela não sabia o que ia acontecer, né? Ela falou assim, estou. Irmão, não tinha nada na casa dela, irmão. Estava bem limpinha, estava bem ajeitadinha a casa dela. E minha mãe estampou a garrafinha de água. Ela falou, Senhor, ela disse que será. E eu não vou no será, porque eu tenho certeza, porque o Senhor me disse que ele está macumbado, enfeitiçado. Eu vou jurar a água ungida, Senhor. Mostre para ela quem está por trás de tudo isso. Irmão, minha mãe foi ungindo lá, jogando água, né? Água ungida, de repente na cozinha, irmão. A cozinha ainda estava limpa, irmão, limpíssima, não tinha nada ali encheu dessas moscas varejeiras. Mas um monte, grudou até assim na parede. Aí a minha mãe falou assim, tá vendo, irmão? Você vai falar, será? Ela não era cristã, né? Todo mundo me chamava de irmã, né? Ela falou, tá vendo quem tirou sua dentro de casa? Mas fica tranquila, assim como a mosca entrou, a mosca sairá, seu marido saiu, seu marido vai entrar por essa porta. E quem entra depois da porta? O marido dela. Amém? Então, irmãos, nós temos a armadura de Deus, não temos que temer. Amém? Nós só temos que usar as armaduras certas no momento certo para colocar o nosso inimigo por terra. Amém? Então, irmão, use ela. Não tenha preguiça de usar. Não tenha preguiça de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Amém? Já comece o seu dia orando e vocês vão terminar o seu dia agradecendo. Amém? Sempre tenha a palavra, irmão, na tua mão. Leia ela, amém? E pratique no seu dia a dia. Irmãos, eu tenho visto coisas tremendas da parte de Deus. Deus, irmão, ele revela o oculto, escondido profundo. Deus mostra para mim visões, irmãos, com os olhos abertos. E às vezes eu penso, porque como é visão, eu acho que todo mundo está vendo o que eu estou vendo. E às vezes eu vou perguntar, você viu? Não vi nada. É visão. E acontece, irmãos. Você está entendendo? O último culto, irmão, que teve lá no Vila Palácio, eu vi uma irmãzinha de longe no culto, eu não conhecia ela. E como tinha bastante gente, acho que só eu e o pastor para poder estar orando, não deu tempo para perguntar para todo mundo qual que era o objetivo da oração. Mas para ela, assim, deu certo de perguntar. Eu falei assim, qual que é o motivo da oração, minha amada? Ela falou assim, irmã, parte sentimental. Mas também não me explicou também nada, não. Irmãos, assim quando eu comecei a orar, a visão, ela se abriu. Irmãos, desceu um corpo, amém, e ficou suspensa no ar, daqui para baixo. As vestes eram brancas, estavam com os pés descalços, mas ficou suspensa. Irmão, eu não fiquei tão surpresa porque eu estava orando com os olhos fechados e eu achava que todo mundo estava vendo. Então não causou pânico. E aí eu pensei, quando eu abrir os olhos, eu não vou ver mais. Pensando eu que não ia ver. Abri os olhos, estava lá suspenso, bem no meio da igreja. E como Deus não tinha me dado o discernimento naquele momento, eu não falei para aquela irmãzinha, só fiz a oração que ela tinha pedido. Irmãos, eu pensava que ia desaparecer aquela visão, mas permaneceu por um bom tempo. Porque eu falei bem baixinho com a minha irmã, quando chegando em casa, eu falei assim, Sula, eu estava lá no culto, Deus mostrou essa visão, e essa visão não foi embora, ela está diante dos meus olhos. E minha irmã viu que eu já estava ficando, porque acaba você ficando um pouco assim, irmão, porque fica 24 horas, não sai, ela fica ali estática, né?
E aí minha irmã tinha mandado uma mensagem para um jovenzinho, o Ricardo, da Congregação Cristã do Brasil, que tem um dom de discernimento. Ele falou assim: Úrsula, fala para sua irmã que eu vou dobrar o joelho e eu vou orar. E lá dobrou o joelho, orou, e depois ele mandou o áudio. Irmãos, pensa, eu não tinha falado nada a respeito da senhora, do que tinha acontecido, a minha irmã só falou da visão. Aí ele falou assim, no áudio, né? Ele falou assim: irmã, Deus falou contigo do começo, do meio e do fim. Amém? Aquele corpo que desceu do céu era aquela irmãzinha que estava lá. Deus estava mostrando para você a santidade dela, porque não estava com uma festa de batismo. Eu falei assim: então, ela é uma serva do Senhor, com os pés descalços, porque ela tem santidade ao Senhor. Mas manda dizer assim para ela: irmão, eu não falei que ela estava buscando parte sentimental, tipo casamento, né? Não tinha falado. Ele falou assim: olha, manda dizer assim para aquela irmãzinha que pediu oração para você, para ela fazer 7 dias, oração e jejum, não só ela, mas como o rapaz que ela está pedindo. Se ele, não falou ela, se ele conseguir fazer esse jejum, do primeiro dia ao término, jejuar como eu quero, eu vou confirmar aquilo que ela me pediu. Amém, irmã Patrícia? Amém. Aí, irmão, sumiu a visão. Por quê? Porque era direcionado somente para ela. Depois eu pedi, lógico, o telefone, falei para a irmãzinha, e ela confirmou tudo aquilo que o Senhor tinha passado. Então, irmãos, nós temos que usar os dons, assim, daquilo que você acha que é loucura, que é coisa da sua vida, não é coisa loucura, não. Deus, ele quer edificar alguém, e quando nós não temos o discernimento, não sabemos, nós temos que buscar de Deus, porque Deus, ele dá os dons, irmãos, a todos. Amém? Particularmente como ele quer, amém? Vamos se colocar de pé, irmão, porque ela já foi embora, amém? Que Deus te abençoe, vocês que ficaram comigo até esse presente momento. Deixa os comentários, deixa o seu pedido de oração, compartilhe, amém? Vocês que ficaram comigo, e usem vocês também essa armadura que é tão especial, amém? Vamos fazer a oração da fé, depois vamos já receber o pastor, que ele vai dar a bênção apostólica, né? Todos dizendo glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Pai querido, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi exortada nesta noite, e hoje o Senhor está puxando as nossas orelhas, meu Pai, porque o Senhor quer que nós revistamos desta armadura de Deus, para não ser confundido, para não ser enganado pelo inimigo, para que o inimigo não nos vença, Senhor. Oh, Papai, nos ensina a usar cada uma delas com sabedoria, com destreza, com coragem, meu Deus, com autoridade, Senhor querido. Se o Senhor nos escolheu, meu Pai, para uma missão, para uma obra aqui nesta terra, prepara-nos, ó Deus, o corpo, na alma e no espírito. Visita, Senhor, todos que estão orando comigo, se eles usarem, meu Pai, terão lindo testemunhos, meu Pai, a contar. Dá o dom de discernimento para aqueles que sonham, para aqueles que têm visão, Senhor, para que eles sejam edificados e aqueles que ouvirão sejam abençoados. Oh, Papai querido, por fé te agradecemos. É o que eu lhe peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Vamos bater palma bem forte para Jesus, né? Oh, aleluia. Glória a Deus. Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.